Bom dia! Na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Coisa boa, olha que dia lindo que o Senhor nos fez. Nos alegraremos nele, né, amados? Porque estamos no lugar certo, lugar onde o Senhor é louvado, adorado. E vamos nos unir agora com esse propósito de adorar ao Rei da Glória, ao Senhor dos Senhores, amém, amados? Prepare o seu coração. Eu creio que você veio com expectativa de assistir só um culto, não, de prestar um culto ao Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero ler aqui um texto que eu amo, que está em Salmos 24, 7, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Oh, aleluia! Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E é este Rei da Glória que nós vamos adorar, exaltar e bendizer o seu nome. Senhor, vem, vem, Rei da Glória, inunda este lugar com a tua glória. Senhor, queremos sentir a tua presença santa, gloriosa, majestosa. Senhor, vem, Espírito de Deus, tenha liberdade nesta manhã, no nosso meio, sobre estas vidas que vieram buscar mais de ti, Senhor, mais de ti. Então, Senhor, derrama porção dobrada do teu Espírito sobre este lugar, sobre estas vidas, e o teu nome sempre, só o teu nome será exaltado e glorificado, amém? Glória a Deus. Vamos começar. Se você puder ficar de pé, por favor. Vamos adorar o Senhor para sempre. Vamos adorar ao Rei da Glória. Dei graças ao nosso Rei, seu amor é para sempre, pois Ele é bom e não há outro igual. Seu amor é para sempre, te louvo. Seu braço forte estendido está, seu amor é para sempre. Renascer, seu amor é para sempre. Te louvo.
Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Para sempre Deus conosco, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, Para sempre. Te adoraremos, para sempre te louvaremos, meu Rei Jesus, aleluia. Glórias a ti, Pai. A ti bendirei. Qual que é o próximo? Jeová Jireh. Sim, Senhor, Tu és um Deus que está sempre presente em nossas vidas, Senhor, suprindo as nossas necessidades. Esse é o Deus que nós servimos, amém, amadas? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Declare, amadas. Não estou Está sozinho, sozinha. eu estou guardado Oh, lugar no bom. esconderijo. Sai de lá. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Sim, Senhor. Cremos. Não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Injeta fé nos nossos corações, Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é
porque nunca perdeu batalha. Oh, poderoso de Israel. Seu nome é Jeová Jireh, e as Provê de novo, eu creio em ti. haja o que houver, venha o que vier, Irás prover de novo, eu creio em ti. eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. Sim, Senhor. Cremos, Senhor. O Senhor, todas as vezes que nós clamarmos a Ti, o Senhor se manifestará a Tua glória, e nós seremos mais do que vencedores. Por isso, sempre a Ti clamaremos, Senhor, porque sabemos que os Teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, e as Tuas mãos não estão encolhidas, mas estendidas para tocar, para sustentar, para levantar aquele que está caído, está abatido. Senhor, Tu és o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. A Ti clamaremos, Senhor. Aleluia. O Senhor é quem irá à tua frente. Ele estará com você, não te deixará, não te abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. O Senhor é contigo. Você crê nisso? Glória a Deus. A Ti clamarei, Senhor. A Ti bendirei para sempre. Em Ti confiaremos, Senhor. Em Ti confiarei sempre.
alto. De lá virá o nosso socorro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Próximo louvor. Eu quero ler aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Amados, olha que tremendo que será o que o Senhor está preparando para nós. Pois foi dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Jesus para sempre, para sempre. É esse momento que o Senhor está preparando para nós. E você, está ansioso, esperando esse momento, mas você está se preparando para esse momento? Você está se preparando para esse momento? Para quando a trombeta tocar, você, eis-me aqui, e você subir junto com os santos. Amados, é muito sério isso. Se prepare. Aguarde o dia se preparando, rejeitando o pecado, rejeitando as propostas do inimigo. É assim que você vai estar se preparando para viver este dia. Amém? Vamos louvar agora, em nome de Jesus. Aguarde o dia. Ah, que tremendo vai ser. Aguardo o dia que verei. Faz ideia. Nos céus a luz mais forte que o sol. Vai ser tremendo. O céu se abrir e ver descer Jesus. Majestade. Em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão. Sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Ele virá. Virá o Rei Jesus, meu coração
Aleluia, Senhor. Prepara o teu povo, prepara a tua noiva. Prepara a tua noiva, Senhor. Que o Senhor nos encontre com vestes brancas, limpas, Senhor, lavadas pelo teu sangue. Ah, Jesus, faz isso em nós. Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, a estarmos preparadas, Senhor. Que não falte azeite nas nossas botijas, Senhor. Que é a presença do teu Espírito Santo em nós, que nos capacitará a estarmos prontos para este dia. Eu te louvo, Senhor, por tudo que tens feito, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Glórias a Jesus. Deus é bom. Deus é bom. O quão Ele é bom para você? Bom demais, né? Deus é bom. Nunca nos esqueçamos disso. Ainda que seja no fundo de uma fornalha, ainda que seja no momento onde você não perceba uma saída, Ele continua sendo bom, porque Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para você e para mim, o tempo todo. Deus é bom na abundância e Ele continua sendo bom também quando não temos nada e expressamos a nossa gratidão a Ele. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir licença aqui para fazer uma observação que é muito particular. Duda, muito bom, viu, Eduardo? Ter você aqui conosco. Coisa de coração mesmo. Você e tua casa. Muito bom. É emocionante. Você está aqui entre nós, é a primeira vez que você adentrou esse recinto gostoso, cadeira macia, ar-condicionado, água gelada, gente bonita, gente cheirosa, gente feliz. E você está aqui. Você pode dar um tchauzinho para que te conheçamos? Ou estamos somente entre irmãos mesmo da casa? Tem alguém aqui que é a primeira vez? Não tem ninguém, não tem nenhum visitante? Ó, que lindo. Então, tem um aqui, ó. 3, sejam muitíssimos bem-vindos. Isso. Mas você vai fazer o que você não gosta, mas que é importante. Levante, fique de pé, por favor. Vai, up, 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 up. Dá um abraço em quem você não viu esta semana. Quem você não viu esta semana, não é a tua esposa. Quem você não viu esta semana, dê um abraço. Gostoso, lindo, maravilhoso. Aê! Que lindo, é isso, é isso. Enquanto vocês se abraçam nessa confraternização familiar, quero aqui mandar um beijo muito carinhoso para aquela que é a razão da minha existência, de estar aqui, a minha esposa, Roseni. Beijo, você é maravilhosa. Tem sido uma alegria a nossa jornada. Bom caminhar com você, mulher. Beijo no coração. Agora temos o nosso momento, peço licença aos visitantes, que é um momento muito comum desta comunidade, onde nós trazemos os nossos dízimos, nossas ofertas, para que cumpramos os nossos compromissos sociais, os nossos compromissos, né, com os nossos funcionários, e a manutenção dessa casa, para que tenhamos esse conforto. É importante que nós juntos contribuamos para que essa casa continue cada vez mais acessível, mais confortável e mais prazerosa. Para isso, fazemos as nossas contribuições com alegria. Se você trouxe o teu dízimo, a tua oferta, por favor, fique à vontade para trazê-lo, vamos orar. E enquanto isso, Domingos tem um aviso, né? Enquanto você traz a sua contribuição, por favor, Domingos. Glória a Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz, igreja. Pode botar o show.
Hoje é o último aviso. Semana que vem nós temos aí no sábado, com um grupo de homens, exclusivamente evento para homens, né? Homens de fé. Nós temos a palestra do pastor Aender, tem um currículo invejável, né? Que o capacita para falar sobre um tema muito recorrente nos dias de hoje, que é sexualidade e tentações. Então nós temos já em 40 homens inscritos. Quem não fez a sua inscrição, aproveite essa semana. E eu queria fazer um pedido especial de coração. Aqueles que porventura se inscreveram e tiverem algum compromisso que não poderão vir, nos avise também, porque nós provisionamos a cantina e depois, né, não vai fora, mas sobra, né? Então o ideal é a gente ter o número justo. Obrigado e contamos com vocês no próximo sábado. Senhor, te damos graças por todos aqueles que puderam contribuir na tua casa. E oramos para que essas ofertas e esses dízimos possam fluir de acordo com a vontade do teu coração, possa alcançar aquilo que o Senhor quer através de nós. Temos sim os nossos compromissos, mas se tem algo além que o Senhor possa colocar no nosso coração, nos dirigir, para que também possamos ir de encontro a essa necessidade e tentar supri-la da melhor maneira possível. Oramos por aqueles que estão desempregados, estão aí entregando currículos, buscando uma porta para poder com alegria trazer o pão nosso de cada dia para dentro de casa. Nós oramos nesta manhã, Senhor. O Senhor é Jeová Jiré, Deus de toda a provisão. Então traga a provisão para para esta que estão em busca desta oportunidade, Pai, em nome de Jesus, amém. Betão, please. Tinha um recado dos adolescentes, que vai ter um acampamento deles, mas o responsável ainda não chegou. Então vai ter um acampamento para adolescentes, e nos grupos aí da igreja aí, vão estar distribuindo aí maiores informes, tá bom? Glória a Deus! Aleluia, é para acordar quem estava cochilando, né, Beto? Tem que dar um sustão. Queridos, ontem tivemos aqui um final de tarde, começo de noite, em que faço, sim, digo algo do meu coração. Foi um tequinho do céu aqui ontem. Um lugar onde nós nos abeberamos de algo que Deus liberou para nós. Foi uma tarde, um começo de noite de muito prazer, com um casal maravilhoso, com muita graça de Deus, com muita inteligência, sabedoria, partilharam conosco momentos especiais da vida deles, trazendo para nós reflexões importantíssimas, que particularmente eu guardarei algumas em lugar especial. E temos o privilégio de tê-los hoje para ministrar a palavra de Deus aqui para nós essa manhã. O pastor Paulo e a sua esposa Regina, por favor. Casal de Deus. Por favor, queridos, sejam bem-vindos. Como se diz lá na minha terra, Mikasa Sukasa. Por favor, os microfones estão aqui, fiquem à vontade. Tem uma aguinha aqui embaixo, tá bom? Obrigado. E não tem dó não, pode soltar o chicote. Amém. Fique à vontade, queridos. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sua família. Foi uma alegria muito grande esse convite, o tempo que passamos ontem, hoje pela manhã, e é algo tão interessante, né? A família do Senhor. A gente, com tão poucas horas juntos, a gente já se sente tão bem. Me sinto tão à vontade nesta manhã na casa do Senhor. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua casa, não desanime, persevere, né? Os dias maus vão, o Senhor Jesus nos dá graça para vencê-los. Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Eu vou falar de novo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, amém? Sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre tudo aquilo que você faz.
Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmãos, do louvor, da adoração, porque através de vocês nós entramos no Santo dos Santos. Obrigado pela excelente momento de adoração que nós tivemos. Estou sentindo, na verdade, muita presença de Deus aqui nesse lugar. Deus está presente aqui entre nós, irmãos. O Senhor nos prometeu que Ele estaria presente todas as vezes que nós nos reuníssemos. Ele prometeu que quando 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ali Ele estaria através do seu Espírito. Nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor, então Deus está presente através do seu Espírito aqui no nosso meio. Creia nisso, porque onde Deus está, Ele opera maravilhas. Deus não nos reuniu aqui à toa nesta manhã. Deus nos reuniu aqui com um propósito. Você pode ter pensado que saiu da tua casa, levantou da tua cama nesta manhã, de repente tomou o seu café ou não, e, eu vou na igreja porque eu quero. Não. Você está aqui porque Deus permitiu. Você está aqui porque Deus te trouxe nesse lugar. E se Ele trouxe você até aqui, é porque Ele quer falar contigo nesta manhã. Você crê nisso? Amém? Vamos fazer aquelas coisas que a igreja não gosta. Olha para o seu irmão que está do lado e fala para ele assim: Deus vai falar contigo nesta manhã. Você tem que crer nisso, meu irmão. Você tem que crer nisso. Eu quero agradecer aqui aos pastores da igreja, na pessoa do pastor Laudo. Cadê o pastor Laudo? Sumiu, está ali. Na pessoa do pastor Laudo e os demais pastores. Obrigado, pastor, pela oportunidade de ministrar a palavra, de estar aqui nesse púlpito. O púlpito é um lugar de seriedade e eu sou grato a Deus pela confiança e por esse tempo que nós estamos passando juntos. Obrigado a todos os pastores da igreja, representado aqui pela pessoa do pastor Laudo. Obrigado, Domingos, obrigado toda a família de liderança dessa igreja aqui também, né, representado aqui. O Domingos eu digo porque nosso contato, conversamos muito até chegar aqui para esse final de semana. Então, obrigado a todos os líderes, na pessoa do Domingos, da sua esposa. Obrigado. Deus abençoe a vida de vocês também. Vamos estudar a palavra de Deus. O domingo de manhã é um momento preparado por Deus para a gente aprender a palavra, né? Não há nada mais gostoso que estar na casa do Senhor no domingo pela manhã. Parece que é um tempo que Deus realmente reservou para que a gente possa aprender a palavra do Senhor. Você trouxe a tua Bíblia? Abra comigo, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20, um versículo somente. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20. A palavra de Deus diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Feche teus olhos, permaneça com a Bíblia aberta, por favor. Santo e poderoso Deus, nós estamos aqui nesta manhã, na tua casa, e nós precisamos aqui neste dia ouvir a tua voz, a tua doce e suave voz. Senhor, que a tua palavra encontre lugar em nossos corações, que a tua palavra encontre lugar em nossa mente, que o nosso coração e a nossa mente sejam um solo fértil para que a boa semente da tua palavra possa germinar e dar frutos para a glória e honra do Senhor. Obrigado porque o Senhor está aqui neste lugar nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque a tua presença é santa, doce e agradável. E nós dizemos ao Senhor aqui nesta manhã: seja bem-vindo aqui no nosso meio, Pai. Seja bem-vindo, Jesus, aqui neste lugar. Que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja glorificado e dignificado aqui no nosso meio, assim como nós, desde o início do louvor, começamos aqui a te adorar. Que o Senhor seja exaltado, não somente hoje, mas todos os dias de nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu e Regina, minha esposa, que esteve aqui, nós fazemos parte da Universidade da Família. O pastor Laudo já disse, nós tivemos uma tarde, início de noite, aqui ontem, um tempo muito agradável na presença do Senhor, falando sobre finanças para dentro do relacionamento, né? Como nós, como casais, temos que fazer a gestão, a administração. E, na verdade, falamos muito mais de relacionamento do que de dinheiro. Dinheiro foi a última coisa que nós falamos.
e nós tivemos um tempo muito agradável. Nós fazemos parte de um ministério chamado Crown Finanças, que está dentro da Universidade da Família. Eu e a minha esposa dedicamos nosso tempo total ao ministério há 22 anos, e há 32 estamos com a Universidade da Família, trabalhando no ministério, e Deus tem sido gracioso com a nossa vida. Deus teve que fazer uma obra muito grande em nós. Ontem eu testemunhei aqui um pouco, aquela ali é uma parte do testemunho, viu, Domingos? Que nós falamos aqui da nossa vida, daquilo que Deus fez, para que nós pudéssemos estar falando sobre os princípios, a mordomia, a boa administração. Deus teve que fazer uma obra muito grande no nosso coração. E hoje pela manhã eu quero compartilhar com vocês alguns pontos importantes que nós, através do texto que acabamos de ler aqui, temos que ter, ou atitudes que nós temos que ter para exercitar a nossa cidadania celestial. O texto que nós acabamos de ler diz que nós temos uma cidadania, e a nossa cidadania não é somente uma cidadania brasileira, nós temos uma cidadania celestial. Aqueles irmãos que quiserem, no fim não dá tempo, aqueles irmãos que quiserem entender um pouco mais sobre a mordomia bíblica, a boa administração, a gestão de recursos, ali atrás a gente tem alguns livros que estão ali com os irmãos, e tem um livro bem interessante ali para os casais, chama-se Casamento Livre de Conflitos Financeiros. Eu acredito que nenhum casal aqui discuta por problema financeiro, nenhum casal aqui tenha esse tipo de problema. Isso acontece muito lá no interior, onde a gente mora, mas aqui, provavelmente, nenhum casal nunca discutiu sobre problemas financeiros. Então, mesmo que você não tenha discutido, eu aconselho você a ler, para que você nunca discuta mesmo. Tá? Para que, na verdade, ontem, cadê o Silvio? Está ali. Silvio é a pessoa que eu vou usar como exemplo, tá? É o diácono sorridente, né? Ontem a gente estava falando, né, Silvio, aqui, né? Casal crente não discute, casal crente tem comunhão intensa, né? Então, se você já teve comunhão intensa com o teu cônjuge, tá, e você não quer ter mais comunhão intensa, elas acontecem. Mas como você pode ter um casamento livre de conflitos financeiros? Existem algumas atitudes que nós temos que tomar na nossa vida para que isso não aconteça. Então, tem um livro indicando. A gente sabe muito bem, tá, irmãos, que o nosso manual de vida, nosso guia de vida é a Bíblia Sagrada. É ela que nos traz todo o ensinamento sobre o que devemos fazer, como devemos fazer. Mas boas literaturas nos ajudam a entender a palavra do Senhor. E também nos dão diretrizes claras sobre como nós devemos agir. Então, boas literaturas, tá? Outro livro também que nós temos ali atrás, chama-se O Seu Dinheiro. Esse é o livro base do nosso curso. Nós temos um curso de 10 semanas sobre administração. Esse é o livro base que nós temos. Ele vai trazer toda a profundidade bíblica, as ilustrações, os textos bíblicos referentes à questão da mordomia e da administração. Tem um material ali atrás que eu não sei quantos educadores tem aqui ou não, tá? Mas o pessoal da área de educação da igreja e fora da igreja também, esse material parece um material simplesmente para criança, bem ilustrado, chama-se O Segredo da Tartanina. Esse material aqui é um material que trata sobre algo muito importante, a prevenção de abuso sexual. Nós, como igreja, e aqui eu sei que tem orientadores, educadores, ou até alguns psicólogos e tudo mais, nós tratamos muito o pós, mas nós somos péssimos em tratar a prevenção. E nós tratamos a causa, o que aconteceu, o sofrimento, a dor, a angústia, a depressão, o problema não somente com a criança, mas com a família, com os pais, e uma série de coisas que desencadeia, mas nós tratamos muito pouco a questão da prevenção para que isso não aconteça. Aqui é uma história de uma tartaruguinha que era feliz, uma tartaruguinha que era contente, sorridente, e aí um dia ela entra dentro da toca de um polvo malvado, e esse polvo pede para que ela tire o casquinho, para que ele possa tirar fotos, e oferece doces para ela, oferece brinquedos e tudo mais. E aí a história vai sendo contada para as crianças, e nós vamos levando a criança a entender que há segredos que nenhuma criança poderia deixar guardado. E aí tem toda a orientação do que fazer. Nós temos o manual para a criança, e ali atrás tem o manual para o adulto, que é o guia do professor.
como nós devemos proceder, de que forma nós devemos proceder e tudo mais. É um material de prevenção, nós usamos dentro dos nossos cursos, usamos dentro da Universidade da Família. Então, depois, se você quiser conhecer um pouquinho mais, a Regina pode estar explicando para vocês também. Mas eu indico, tá? Pais, mães, educadores que estão aqui. É um material muito bem ilustrado, lúdico, muito bem feito. Tá? Pedagogicamente está correto também, não há problema nenhum com relação a isso, tá? E a gente faz a prevenção contra o abuso sexual, tá? Outro livro que está ali atrás, o que todos os filhos precisam saber. Quem tem filhos até 16 anos aqui? Ok. O que o teu filho precisa saber até nessa idade? Quais são os deveres, afazeres dentro do lar? Quais são as responsabilidades? O que você pode cobrar e o que você não pode cobrar? Nós estamos numa sociedade hoje em dia onde cobrar, onde falar, ou até mesmo colocar os filhos para determinadas ações, pode ser perigoso. Porque o teu filho, de repente, pode falar assim, eu vou te levar vou te denunciar para o conselho tutelar. Uma vez eu fui inventar de falar isso para minha mãe. Até hoje tenho marca nas costas. Conselho tutelar naquela época era um chinelo. Conselho tutelar voava, a gente não entendia o porquê, né? E, você vai me denunciar? Tá bom. E hoje, como é que nós fazemos? Como é que nós lidamos com os filhos? O que o teu filho pode fazer, o que ele não pode fazer? Quais são as responsabilidades? Como que você orienta biblicamente o teu filho sobre o que deve ser feito ou não? Então, aqui, trabalha a criança de 1 ano, 2 anos, 3, até os 16 anos. E você pode ler, junto com o seu filho, com a sua filha, quais são os afazeres e obrigações e responsabilidades que você vai desenvolver na vida do seu filho. São bons materiais, tá? Desculpe tomar esse tempo aí para falar, mas é que são materiais excelentes aí. Nós acabamos de ler o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, sobre a nossa cidadania. Todos nós somos cidadãos brasileiros. Porém, nós não temos somente esta cidadania. Todos nós que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos uma cidadania celestial, onde nós vamos passar toda a nossa eternidade. O tempo que nós vivemos aqui é um tempo muito curto. O tempo que nós vivemos aqui é somente uma passagem rápida, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós, isso é certo, todos nós vamos terminar aqui a nossa vida e vamos um dia prestar contas ao Senhor, ao dono de todas as coisas, e nós, estando na eternidade, nós entrando com o Senhor nos portões do céu, nós vamos estar durante toda a eternidade com o nosso Deus. Agora, se tratando de finanças, como que nós, como cidadãos celestiais, como que nós então devemos lidar eficazmente com o dinheiro ou com os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos? Porque enquanto estamos aqui, nós temos que ser bons administradores. Enquanto estamos aqui, nós temos que saber lidar eficazmente com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Porque, como eu disse aqui agora, todos nós prestaremos contas. Nós não somos donos, nós não somos proprietários. Nós somos simplesmente administradores daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Proprietário é somente um, que é o nosso Deus. Salmos, capítulo 24, versículo de número 1, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo que nela há e existe pertence a quem? Pertence a quem, irmãos? A Deus. 1 Crônicas 29, 11 diz: tudo que existe no céu e na terra é seu ao Senhor e seu é este reino. Ou seja, existe um proprietário, existe alguém que comanda, existe alguém que é o dono. O problema é que nós temos dentro de nós um senso de propriedade, de domínio, que está enraizado em nosso coração. Os pronomes pessoais possessivos estão dentro de nós, fazem parte do nosso interior. Se você esqueceu alguma coisa lá no carro, você vai dizer assim: pastor, dá licença um minutinho, eu vou ali no meu carro pegar algo. Deixa eu dar um pulinho na minha casa, eu vou falar com os meus filhos. A minha igreja. Pastor vira propriedade, viu, pastor Laudo? Deixa eu falar com o meu pastor. Você já falou isso alguma vez ou não? Pastor vira propriedade, irmãos, porque o meu pastor, tudo que nós falamos, nós temos dentro de nós como propriedade nossa. E com isso, então, nós vivemos uma guerra. E essa guerra é contra quem? Contra aquele que é o proprietário.
Porque nós estamos dizendo que algo é nosso, enquanto a palavra de Deus diz que a propriedade, que o domínio pertence a Ele. E dentro de nós se trava essa guerra constante. É meu, é meu. E Deus está dizendo assim, não é seu, é meu. Você já conseguiu entender sobre isso, que Deus é o proprietário, que Deus é quem governa, Ele é dono do ar que você respira, Ele é dono da sua vida, Ele é dono de todas as coisas, e você simplesmente administra. E um dia, quando a sua vida acabar, você vai chegar diante do Senhor, e o que nós queremos ouvir naquele dia, naquele último dia? Servo bom e fiel. Foste fiel em tudo, entra no gozo do teu Senhor. Mas para que você possa ouvir isso da boca do Senhor, da boca do teu Deus, você tem que agir com fidelidade aqui, sendo um bom administrador, sendo e honrando o nome de Jesus como um cidadão celestial aqui em vida. Nós temos que aprender que o proprietário é um e nós simplesmente mordomos fiéis do céu. Mordomos fiéis do Senhor. E como mordomos fiéis do Senhor, temos que ser bons administradores. Nós prestaremos conta de tudo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Quando nós falamos sobre lidar eficazmente com o dinheiro, nós estamos falando sobre como um cidadão celestial deve lidar. Se nós ensinarmos os nossos filhos nos padrões que o mundo ensina hoje, atualmente, vocês acham que nós teremos êxito ou fracasso? Podem ser sinceros, irmãos. Os padrões que o mundo estabelece hoje, de ensino, do que fazer e de como fazer. Se você ensinar nos padrões do mundo e não nos padrões da palavra, você vai ter êxito ou fracasso? Fracasso. Fracasso. Quando nós falamos sobre a questão da área financeira, e muitas vezes as pessoas passam por crises, por lutas, por dificuldades, por problemas, nós estamos falando aqui sobre padrões que o americano vive, que o europeu vive, o asiático, o latino-americano, o brasileiro. Não. Nós estamos falando sobre um padrão que a palavra de Deus estabelece como nós devemos viver. Sobre um padrão que a Bíblia nos ensina e como nós devemos nos portar. Nós não estamos falando aqui sobre a questão de perder dinheiro, de ter dinheiro. Nós estamos falando aqui sobre modelar o nosso caráter de acordo com o caráter de Cristo. Sobre como nós, então, cidadãos celestiais, conforme nós acabamos de ver, devemos nos portar. E para isso, nós vamos entender aqui nessa manhã, estou fazendo somente uma introdução, para isso nós vamos entender, então, quais são algumas atitudes, ou pelo menos 3 delas, que nós devemos ter, como nós devemos nos portar, o que nós devemos fazer, para que a gente, então, coloque isso em prática na nossa vida. A cidadania celestial, a boa administração, a mordomia que o Senhor ensina na sua palavra. Pode passar para mim, por favor? Primeiro de tudo, como que um cidadão celestial deve agir? O cidadão celestial, ele... Ok, pode passar isso daí, Domingos, por favor? O cidadão celestial, ele produz abundantemente. Produz abundantemente. Repita comigo. Produz abundantemente. A palavra de Deus em Efésios 4:28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as mãos, fazendo o que é bom, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade, com quem tiver necessidade. O cidadão do reino, ele produz não somente para ele produz não somente para o seu sustento, mas ele produz também pensando em ajudar o próximo, porque isso é um mandamento da palavra de Deus. Ama teu próximo como a ti, veja a necessidade do teu irmão como se fosse superior à sua. Então, quando nós falamos aqui sobre produzir abundantemente, nós estamos falando sobre produzir não somente para nós, mas produzir também para aqueles que estão próximos de nós. E isso é uma coisa que, por muito tempo, a igreja vem perdendo ao longo dos anos. E eu não estou aqui falando igreja local, estou falando a igreja Corpo de Cristo como um todo, tá? Não estou me referindo à igreja local. A igreja, ela vem perdendo a generosidade ao longo do tempo, ao longo dos anos, das décadas. Antigamente as pessoas eram mais generosas, entregavam mais, davam mais. E eu não estou falando aqui somente de contribuição
que nós fazemos aqui na casa do Senhor, para a manutenção da casa do Senhor. Estou falando sobre a generosidade num formato mais amplo, onde nós ajudamos as pessoas necessitadas, ajudamos aqueles que precisam. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, escutamos a palavra, mas nós não colocamos em prática. Parece que muitas vezes a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Quantas e quantas mensagens você já ouviu sobre generosidade, sobre dar, sobre fazer alguma coisa ao teu próximo? E a pergunta é, de todas as mensagens que você ouviu, o que você colocou em prática na tua vida? O que você fez de prático realmente no teu dia a dia? Exemplo, quantas pessoas você ajudou este ano? Financeiramente, com alimento. Alguma pessoa necessitada de rua. Quantas vezes você parou e você, pastor, mas é muito perigoso. Perigo tem em todo lugar, meu irmão. Eu não estou dizendo para você ser vulnerável em qualquer lugar que você... Não, estou falando sobre ajudar o necessitado. Muitas vezes o necessitado está bem próximo de nós. Muitas vezes o necessitado está ao nosso lado. É o nosso vizinho, é um parente, é um amigo, é alguém que está passando por luta, por dificuldade. Quando nós falamos e nós pregamos, irmãos, é algo bonito, é algo agradável. Nós sentarmos na igreja e ouvirmos a palavra do Senhor é algo agradável. Mas na prática, realmente, o que você, como servo de Deus, como bom administrador, como mordomo, o que você tem feito? A generosidade é uma doutrina bíblica. E nós, como igreja, muitas vezes, não estamos exercitando isso que a palavra de Deus nos ensina. É muito gostoso quando alguém chega e fala assim, me dá teu número de Pix, eu vou fazer uma oferta para você. Para quantas pessoas você ofertou nesse ano? Nesses últimos 2 anos? Para quem você contribuiu? Ontem eu fiz uma pergunta aqui no período da tarde, quem já tinha sido abençoado por Deus, todo mundo levantou a mão, que já tinha recebido bênção do Senhor. Para você que já foi abençoado pelo Senhor, que já teve a graça do Senhor, que Deus já agiu na tua vida, o que te custa, num domingo como esse, tão lindo que está lá fora, preparar uma boa mesa de almoço na tua casa e chamar, às vezes, uma família que está passando necessidade e levar essa família e falar, senta comigo, eu preparei uma boa comida para você? O que te custa para você que já foi abençoado por Deus, que Deus já fez tanto pela tua casa, pela tua vida? Olha de onde Deus te tirou, onde Ele te colocou. O que te custa você pegar e tirar aquela pessoa que está na fila do INSS lá esperando uma consulta há 3 meses, você ir lá e falar assim, vem aqui, eu vou te pagar uma consulta particular? O que te custa fazer isso, meu irmão? Deus já não te abençoou? Deus já não fez pela tua vida? E por que nós não fazemos pela vida do outro? Porque nós queremos e vivemos muitas vezes uma individualidade no mundo cristão, irmãos. Onde aquilo que é bom para mim, aquilo que é bom para a minha vida, aquilo que é bom para a minha casa, aquilo que satisfaz a minha vida, que satisfaz a minha necessidade. E a palavra de Deus diz, olha a necessidade do teu irmão. Ama teu próximo como a ti mesmo. Faz para ele o que você gostaria que fizesse para ti. O que te custa pegar o carro que Deus te deu? Nós não acabamos de falar aqui que tudo pertence ao Senhor? Que Deus é o proprietário e nós somos administradores? O que te custa pegar o carro que Deus te deu e levar aquela família que não veio de carro, que veio de ônibus e levar ela embora? O carro não é teu, é de Deus. O que te custa fazer isso, irmãos? Só que nós ouvimos, retemos conhecimento, mas nós não praticamos. Eu não estou aqui generalizando, irmãos, eu sei que tem pessoas que fazem. Mas muitos no meio da casa do Senhor, e mais uma vez eu digo, quando eu falo casa do Senhor, igreja do Senhor, eu não estou falando aqui a igreja local, eu estou falando a igreja de Cristo como um todo, espero que você esteja me entendendo. Muitos na igreja do Senhor não fazem. Muitos na igreja do Senhor, às vezes entram, vê alguém chorando ali no canto, não é capaz de chegar e perguntar para a pessoa o que ela está passando e o que ela precisa. E sabe por que a gente não faz isso, irmãos? Porque nós temos medo da resposta. E se essa pessoa pedir alguma coisa? E se essa pessoa precisar de alguma... Não, eu não vou fazer nada, não. Deixa Deus falar com ela, porque é Deus que trata. Deus trata sim, meu irmão. Deus trata com a vida de cada um. Mas nós temos responsabilidades dentro do reino. Como cidadão celestial, nós temos uma responsabilidade, meu irmão. Nós honramos o nome de Cristo, nós obedecemos o Evangelho e nós praticamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Essas são responsabilidades do cidadão celestial. O cidadão celestial, ele produz abundantemente, ele não produz somente para ele, mas ele produz também para ajudar aquele que tem necessidade, conforme nós estamos vendo aí em Efésios 4, 28. Para aquele que precisa.
Esse é o papel do cidadão celestial. Produz abundantemente. E quando nós falamos em produzir abundantemente, pode passar, meu irmão, nós vemos um exemplo muito claro lá em Gênesis 2,15, onde nós tratamos sobre a questão, Gênesis 2,15, onde se fala, quando o Senhor colocou ali o homem dentro do jardim do Éden, e a palavra de Deus diz, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Essa questão de produzir abundantemente vem o ensino desde Gênesis, quando Deus criou o homem. Porque muitas pessoas pensam que o trabalho foi criado após queda do homem. Quando o homem pecou e Deus volta no jardim no final da tarde, as pessoas pensam muitas vezes que o trabalho é fruto do pecado do homem. E, na verdade, Deus criou o trabalho num ambiente livre de pecado, livre de dor, livre de sofrimento, quando Ele criou o homem. E Ele colocou o homem no jardim do Éden para fazer o que está escrito ali na palavra? Cultivar e o quê? Guardar. Pode passar o próximo, Domingos. Cultivar, irmãos, está ligado à produção. E guardar está ligado à administração. Nós temos que aprender a produzir, isso é o nosso trabalho, só que nós temos que aprender a administrar também. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim para cultivar e guardar. Ou seja, você tem que aprender a produzir e você tem que aprender a administrar. Porque tem pessoas que somente produzem, mas nunca vê o fruto do trabalho. Você já percebeu que tem pessoas que trabalham às vezes 8, 10, 12 horas por dia, mas nunca vê o fruto do trabalho? Parece que sempre está fazendo a mais e nunca consegue ver o resultado disso. Porque não é somente uma questão de produção, é uma questão de administração. E a Bíblia nos ensina sobre isso. O cidadão celestial, ele tem que ser um bom administrador daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Lembra que eu acabei de dizer aqui que Deus é o proprietário e nós somos administradores? Agora, quando a gente fala sobre isso, irmãos, sobre ser proprietário e administrador, parece que nós nos isentamos de determinadas responsabilidades. Porque o proprietário é o proprietário, ele vai tomar conta, nós administradores, então não temos... Eu pergunto a vocês, sendo administrador e não proprietário, a sua responsabilidade, ela aumenta ou ela diminui? O que vocês acham? Aumenta? Por que ela aumenta? Por quê, irmãos? Por que a tua responsabilidade aumenta? Um dia, todos nós faremos o quê? Prestaremos contas ao proprietário. Você já parou para pensar sobre isso ou não? Você quer ouvir do Senhor o quê? Servo bom e fiel. Foste fiel em tudo. Só que para você ouvir isso da boca do teu Senhor, meu irmão, você tem que ser o bom administrador aqui. Você tem que ser fiel aqui. Você tem que ser fiel em todas as áreas da tua vida. Se o Senhor pedir em conta a tua alma hoje, você tem certeza absoluta que você vai adentrar os portões do céu e vai ouvir o Senhor dizer, servo bom e fiel? Se daqui 20 segundos o Senhor pedir em conta a tua alma, porque ninguém de nós sabe que momento nós vamos, mas se daqui 20 minutos o Senhor pedir em conta a tua alma, você tem certeza absoluta que você foi fiel em tudo aquilo que o Senhor determinou? Em tudo aquilo que o Senhor pediu a você? Em tudo aquilo que está escrito aqui na palavra do Senhor? Ou não? Se daqui 10 segundos o Senhor pedir em conta a tua alma, você tem certeza que vai ouvir o Senhor dizendo, servo bom e fiel? Se daqui 5 segundos o Senhor pedir em conta, teu tempo está acabando. Se daqui 5 segundos o Senhor pedir em conta a tua alma, você tem certeza que você foi fiel ao Senhor? Em todas as áreas, você cumpriu? Você exercitou a cidadania celestial aqui em vida? Você exercitou e você honrou o nome de Cristo? E obedeceu a tudo aquilo que o Senhor determinou aqui na sua palavra? Ou não? A vida com Deus não é uma brincadeira. O céu não é uma brincadeira. A eternidade não é uma brincadeira. Nós não brincamos de ser crentes. Nós não brincamos de servir ao Senhor. Ou nós somos ou nós não somos. Ou nós vivemos ou nós não vivemos. Ou estamos com Cristo ou não estamos. Não existe meio termo na palavra do Senhor. Ou você é fiel ou você é infiel. Ou você reconhece ou você não reconhece. Ou Deus é o teu Senhor, ou Ele não é o teu Senhor. Não tem como Ele ser meio Senhor da tua vida. Não tem como você entregar meia vida para Deus. Ou você entrega totalmente, ou você não entrega. Vocês estão entendendo, irmãos, nesta manhã, que a vida com Cristo não é uma brincadeira.
Nós, como cidadãos celestiais, nós trabalhamos, produzimos abundantemente. O Senhor nos colocou aqui, Ele falou: produza, administre, seja o bom administrador. Um dia vocês prestarão contas a mim de tudo aquilo que eu confiei em suas mãos. É o nosso trabalho, a nossa família, nossos negócios, o ministério que Deus colocou em nossas mãos. Tudo isso nós vamos chegar diante do Senhor e vamos falar: aqui está, Senhor. E o Senhor vai olhar nos teus olhos e vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel em tudo, entra no gozo do teu Senhor. E nós temos que trabalhar, irmãos, e trabalhar duro aqui em vida, para produzirmos e ajudarmos aqueles que precisam. E como eu falei, as pessoas pensam que muitas vezes o trabalho é algo que foi criado após a queda do homem. O trabalho foi criado num ambiente livre de dor, livre de pecado, livre de sofrimento, meu irmão. Foi quando Deus criou o homem. Eu não sei qual é a tua ideia de trabalho. De repente você estava pensando que quando Deus volta lá no jardim no final do dia, Deus olha para o homem e tudo já tinha acontecido, tudo já tinha... E aí então, agora do trabalho você vai comer, vai gerar suor, foi isso que Deus falou. E as pessoas acham então que o trabalho foi criado nesse momento, e o trabalho é um sofrimento, é dor, é cansaço, é suor. Quantas pessoas você já ouviu nesses tempos agora dizendo: eu não aguento mais, eu estou cansado? Quantas vezes você já ouviu as pessoas? Pode ser sincero, meu irmão. Você já falou algum tempo desse? Estou tão cansado, não aguento mais trabalhar, não vejo a hora de aposentar. E agora o INSS mudou, a gente tem que trabalhar mais 10 anos. Eu não aguento mais essa vida. E o governo, e o trabalho. Sabe por quê, meu irmão? Porque você está olhando o trabalho numa perspectiva errada. Se você olhar o trabalho na perspectiva pós-queda, trabalho vai ser sofrimento, dor, angústia, suor, cansaço. Se você olhar o trabalho na perspectiva da criação, o trabalho vai ser bênção para a tua vida. Porque quando Deus criou o trabalho, Ele criou num ambiente livre de pecado e livre de dor. Então o trabalho, ele é bênção para a tua vida, ele não é maldição. Deus criou o trabalho, e o trabalho é para abençoar a nossa vida. Então, meu irmão, seja grato por aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Seja grato por aquilo que você faz, porque o trabalho é algo bíblico que foi criado num ambiente livre de dor e sofrimento. Agora, de repente, você tem essa ideia. Um dia chegou um irmão para mim e falou para mim numa igreja, falou: pastor, eu não aguento mais trabalhar. Eu não vejo a hora de morrer e ir para o céu, porque eu não quero fazer mais nada. Eu fiquei olhando para ele e falei: meu Deus, o que esse irmão pensa que é o céu? O que ele pensa que é o céu? Eu não sei o que você pensa que é o céu. Eu nunca estive lá, eu não sei também, tá? Mas eu quero te dar uma palavra aqui hoje de manhã, viu, pastor Laudo? E eu não quero ser aqui mensageiro do Apocalipse, né? Eu quero trazer uma palavra. A palavra ela é boa e ao mesmo tempo é reflexiva sobre o que eu vou dizer agora, tá? Eu não sei o que você pensa sobre o céu. Porque de repente você pensa que você vai para o céu e vai sentar numa nuvem e vai ficar viajando pela galáxia tocando uma harpinha. Então, isso é coisa que você viu em desenho, e você deve ter assistido muito desenho quando era criança, e então você pensa que você vai ficar sentado numa nuvem, tocando harpa, viajando pela galáxia. Meu querido irmão, a palavra de Deus nos diz, tá? Lá em Tito e Timóteo também, que se nós perseverarmos, nós reinaremos eternamente com Cristo. E eu quero dizer para vocês o seguinte: você sabe o que é reinar eternamente? Você sabe o que é reinar ou não? Reinar significa trabalho. Você vai trabalhar, meu irmão. Então, cadê o Silvio? O Silvio já sumiu daqui porque eu estou pegando ali. Silvio, quando você chegar no céu, botar o teu pé para dentro do portão, tá? Jesus vai olhar para você, Silvio, e falar assim: Silvio, diácono querido, Silvio, você agora tem um trabalho. E sabe por quanto tempo vai ser isso, Silvio? Eternamente. Você nunca mais vai parar de trabalhar. Diz amém, Silvio. Você está pensativo agora? Eu não sei qual é a tua ideia de céu, meu irmão,
Você de repente está pensando que vai chegar no céu para não fazer nada. As ruas são de ouro, né? E agora eu vou só desfrutar do leite, do mel, da vida. E eu não vou fazer nada, eu vou ficar deitado o dia inteiro. Vou zerar a Netflix no céu, né? Vou assistir tudo. E Deus agora, gente, aquela casa maravilhosa. Meu querido irmão, eu não sei que céu que você está pensando que é esse. Você vai trabalhar, e vai trabalhar por quanto tempo, irmãos? Eternamente. Você nunca mais vai parar de trabalhar. Eu vou fazer uma pergunta aqui, pastor, para a igreja, tá? E eu quero que vocês me respondam com sinceridade. Você ainda quer ir para o céu? Eu não sei essa risada se foi de desespero ou se foi de alegria, tá? Mas eu quero ir para o céu, mesmo sabendo que eu tenho que trabalhar eternamente. Eu vou perguntar de novo. Você quer ir para o céu? Amém? Glória a Deus, porque tem gente que começa a repensar nessa hora, né? Pastor, eu nunca tinha pensado dessa forma. Agora complicou, entendeu? Né? Porque se eu já estou cansado aqui, né? Aí a pessoa começa a calcular as coisas. Se eu já estou cansado aqui, vou trabalhar eternamente, vou ficar cansado demais, né? Entendeu? Irmãos, isso é o céu. Nós reinaremos eternamente com Cristo. Então, o cidadão celestial, ele produz abundantemente. Nós trabalhamos duro, o trabalho é bênção de Deus para a nossa vida, o trabalho é algo que Deus criou, nós produzimos não somente para nós, mas também para ajudar aqueles que estão próximos de nós. A generosidade é algo bíblico, é algo que a palavra de Deus nos ensina. Pode passar, Domingos, por favor? Então, o primeiro ponto que nós acabamos de falar é que o cidadão do reino produz o quê? Abundantemente. O cidadão do reino, ele pensa biblicamente. O primeiro ponto, eu quero que vocês gravem bem, o primeiro ponto que nós acabamos de falar é, o cidadão do reino produz, e o cidadão do reino, ele faz o que também? Pensa biblicamente. O cidadão do reino pensa biblicamente. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Está lá em Provérbios 4, 23. Há uma frase que eu gosto demais, que diz assim: quem eu sou determina como eu penso. Como eu penso determina como eu tomo as decisões. E as minhas decisões me levam ao caminho do êxito ou do fracasso. Eu vou ler novamente para vocês. Quem eu sou determina como eu penso. Como eu penso determina como eu tomo as decisões. E como eu tomo as minhas decisões me levam ao caminho do êxito ou do fracasso. O cidadão do reino, ele tem que ter em seu interior, ele tem que ter dentro da sua mente, no seu coração, a palavra de Deus, a prática diária da palavra de Deus. Nós falamos muito sobre a questão do ser e do fazer. O ser é mais importante que o fazer. O fazer é importante porque é a parte prática, são nossas atitudes no dia a dia que têm que ser coerentes com a palavra de Deus. Só que tudo começa no nosso interior. A mudança e o que precisa ser feito começa no nosso coração e começa na nossa mente. Nós não começamos mudando de fora para dentro, nós começamos mudando de dentro para fora. Essa mudança tem que começar, se até então eu fazia, agora não faço mais. Se até então eu errava, agora não erro mais. Porque agora eu tenho Cristo no meu coração, eu sou um cidadão celestial, eu sigo o que a palavra de Deus me diz. E exatamente dentro da área financeira, as mudanças têm que começar de dentro para fora. Se você vem numa palestra para entender sobre finanças, e aí você sai e você fala assim, não, agora eu vou mudar tudo, e agora eu vou fazer planilha, e agora eu vou começar a fazer as coisas, né? O Silvio está lá com a esposa dele, passou pela palestra de finanças aqui ontem, né? E aí agora, hoje à noite, né? Eles estão aqui na igreja, passa o dia inteiro na igreja, e aí vai para a hora que termina o culto, amor, vamos almoçar em algum lugar, né? Porque não deu tempo de fazer comida, passamos o dia inteiro na igreja ontem, a manhã inteira agora. E aí ele olha para a esposa e fala assim, não, eu aprendi financeiramente que eu não posso gastar, cala sua boca em nome de Jesus, nós não vamos gastar mais nada, entendeu? Porque agora o orçamento e a planilha e para de gastar, você não vai mais entrar na Shopee e no Mercado Livre, entendeu? Irmãos, isso é mudança externa, precisa ou não? Precisa também, mas o que tem que ser mudado em nós? Nossos hábitos.
nossas atitudes, nosso coração, a nossa mente. A mudança começa dentro de nós. O ser é mais importante que o fazer. Eu sempre falo na questão da área financeira, que a questão das finanças, ela é muito parecida com a questão do regime. Quem aqui já fez regime? Regime, quem já fez? Pode levantar a mão sem medo de, entendeu? Né? Alguns aí tiveram êxito, né, no que fizeram, não é verdade? Pastor Laudo. Regime, ok. A pessoa coloca na mente, nós estamos agora no mês de setembro, ela coloca na mente que está chegando o final do ano e que ela precisa perder peso. Porque ela vai para a praia, ela vai tirar férias e ela quer perder 5 quilos em 20 dias. E aí ela começa a fazer aquelas coisas doidas. Já viram ou não? Ela corta radicalmente tudo. Não come mais nada, só começa a tomar suco, ou faz uma dieta só de comer cenoura, e sei lá, e tem tantos regimes aí, me fala alguns regimes que existem aí. Regime da lua, o que mais? Da sopa, o que mais? Ozempic, né? Outros regimes aí, regime low carb, regime intermitente, e aí as pessoas começam a fazer essa coisa doida chamada regime, porque ela quer perder 5 quilos em 20 dias. E ela corta tudo. E realmente começa a perder. Começa a perder. Só que quando vai chegando no 19º dia para o 20º dia, ela não mudou nada interiormente. Ela simplesmente fez uma loucura de cortar as coisas por conta própria, sem mudança nenhuma. E aí então no 19º dia ela começa a pensar naquele X-Bacon escorrendo gordura do lado. Aquela pizza que você põe a espátula debaixo, levanta. E aí aquele queijo derretido, quentinho, caindo. Aquela Coca-Cola extremamente gelada. Aquela picanha ao ponto, bem cortadinha, com uma farofa. Você já parou para pensar nisso? É de Deus tudo isso, né? E aí então, meu irmão, a pessoa no 19º dia começa a pensar isso. Quando chega no 20º dia, ela faz o quê? Volta a comer como um doido. E ela ganha os 5 quilos que ela perdeu e mais uns 3 de reserva, para deixar para o próximo regime. É regime que nós devemos fazer? Você vai no nutrólogo, numa nutricionista, o que eles falam que você deve fazer? O que é, irmãos? Todo mundo sabe, né? Reeducação alimentar. Você tem que aprender a comer na hora certa, da maneira certa, o que é certo, de quantidades certas. E aí, então, aquilo se torna o quê? Um hábito, aquilo se torna uma rotina, aquilo se torna algo prazeroso, e você não deixa mais de fazer aquilo, e aquilo, então, muda a tua vida por completo. Correto ou não? Quando nós falamos de finanças, você também não pode fazer regime financeiro, meu irmão. Regime financeiro é vir para uma palestra, vir para um ensino e sair daqui, né, como o Silvio, não vou comprar nada, não vou fazer nada. Você entendeu? Estou brincando, tá, irmãos? O Silvio não faz isso não, né? Eu acho que não. E aí, então, sair daqui dessa forma e vamos... Isso é regime financeiro. Você tem que mudar o seu interior, porque o ser é mais importante. Você tem que mudar seus hábitos financeiros. Se você gasta e você fica comprando demasiadamente, pare de comprar demasiadamente. E o Senhor, gente, não, Deus vai me impedir de fazer isso. Gente, Deus não vai colocar um anjo na frente da porta da loja, impedindo você de entrar. Ele até poderia, você já imaginou? Você na frente de uma loja, irmãs, na frente de uma loja de sapato, Arezzo, 70% de desconto em toda a loja. E aí você olha e tem um anjo com a espada desembainhada na frente da loja. Aqui você não entra, aqui você não vai conseguir. Deus poderia fazer isso ou não? Deus vai fazer? Não, porque Ele te deu sabedoria, Ele te deu inteligência, tá certo? Ele falou para você exercitar o fruto do Espírito, então Ele já deixou tudo isso contigo e Ele deixou a sua palavra para que você pudesse cumprir, para que você pudesse tomar decisões sábias como bom e fiel administrador. Então Deus não vai impedir você de fazer determinadas coisas. A decisão é sua. A gente passa muitas vezes por crise, por lutas na área financeira, porque nós tomamos decisões erradas.
Nós tomamos decisões segundo aquilo que o mundo estabelece, não segundo aquilo que a palavra de Deus estabelece. Nós utilizamos critérios do mundo, mas nós não utilizamos critérios bíblicos. Exemplo, a Bíblia diz em Romanos 13:8, não deva nada a ninguém. Qual é a parte dessa frase que a gente não entende? Não deva nada significa não deva nada. Correto ou não? Não é assim que a palavra de Deus diz? Aí na hora de você estar na frente de uma decisão para comprar alguma coisa, o mundo diz assim, se você não fizer dívida, você nunca tem nada. Vocês já ouviram isso ou não? Qual é o peso que tem a palavra de Deus e o critério do mundo nessa hora para você tomar a decisão? O que a maioria, não vou falar você porque você é muito pessoal. O que a maioria das pessoas fazem nessa hora? Compram a prazo. Correto ou não? Mas a Bíblia está dizendo, não deva nada a ninguém. Por que você toma decisões segundo os critérios do mundo, mas não segundo os critérios da palavra? Mas na hora de vir à igreja e erguer a sua mão, você quer que as bênçãos venham segundo o critério da palavra para a tua vida. Mas na hora de tomar decisões, você utiliza critérios que não são da palavra. Mas você quer ser abençoado da mesma forma por Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Que vida com Cristo não é uma brincadeira. Ou nós somos ou nós não somos. Que o cidadão celestial, ele tem que ter atitudes corretas. E as atitudes vêm da mudança do nosso ser, do nosso interior. E nós temos algumas características do cidadão celestial que pensa biblicamente. Primeiro, o cidadão celestial que pensa biblicamente, ele tem que ser organizado. O cristão, o servo de Deus, aquele cidadão celestial, que é o bom e fiel administrador, o bom mordomo, ele tem que ser organizado, porque Deus, ele não é Deus de desordem, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Deus é um Deus de ordem, de organização. Então, se você tem desorganização na tua vida, e eu falo desorganização, começa com as coisas simples, meu irmão. A arrumação da tua casa, a arrumação do teu dia a dia, do teu escritório, das tuas coisas, do teu carro. Tem carro que a gente entra, que a gente olha, a gente fala assim, não, é impossível. Que esse daqui é um bom administrador. Diz o ditado popular que nós conhecemos um homem pelo sapato que ele usa, pelo carro que ele anda. Como você tem sido, homem? Você tem sido organizado? Você é um organizador? Deus é um Deus de ordem, de organização. A gente chega, às vezes, numa casa e vê lá os quadros tudo torto na parede. Você já percebeu isso ou não? Falta de organização, de coisas simples. Deus está nos detalhes também. E os detalhes fazem a diferença, não é isso que a gente aprende no ditado popular? Nós falamos aqui sobre isso ontem. Outra característica daquele cidadão que pensa biblicamente, nós somos prevenidos, precavidos. Nós não deixamos as coisas para a última hora, não deixamos as coisas para fazer em cima da hora. Nós pensamos com antecedência, organizamos com antecedência, fazemos as coisas com antecedência. Nós somos investidores e também poupadores. Aprendemos a guardar, a investir da maneira correta e não somente a consumir, a gastar desordenadamente. Outra característica do cidadão que pensa biblicamente, nós somos honestos. Honestidade é uma palavra absoluta, ela não tem variação, não existe meio honesto, quase honesto, um pouquinho honesto. Ou somos honestos ou somos desonestos. E honestidade é em todas as áreas da nossa vida. Qual é o padrão estabelecido por Deus na sua palavra sobre honestidade e integridade? Deus é íntegro e Ele requer que nós sejamos íntegros também. Qual é o padrão estabelecido na palavra? Está lá em 1 Pedro 1, 15 e 16. O que diz em 1 Pedro 1, 15 e 16? Porquanto é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Está aí o padrão estabelecido da palavra do Senhor. Pastor, mas ninguém é santo. Sim, nós estamos num processo de santificação. Estamos sendo santificados todos os dias até chegarmos à eternidade. É certo que nós não somos santos aqui. Vamos chegar na eternidade. E ali o processo de santificação estará completo na nossa vida. Aqui nós estamos num processo diário, mas eu não posso continuar tendo as mesmas atitudes que o mundo tem.
Na minha vida financeira, nas minhas atitudes, no que eu fazia, os critérios que o mundo estabelece, eu continuar seguindo. Não, eu tenho que seguir os critérios da palavra de Deus, o que a Bíblia nos ensina. E a pergunta é, você tem sido verdadeiramente honesto em todas as áreas da tua vida? E quando a gente diz isso, irmãos, é muito amplo, né? Porque assim, eu tenho, entendeu? Ok, vamos fazer aqui rapidamente uma análise sobre a questão da honestidade na nossa vida. Tá? Você pode responder ou não, é critério seu, tá? Ok? Honestidade absoluta. A Bíblia fala que nós devemos ser totalmente obedientes, tá? Fiéis a toda e qualquer autoridade. É o que a Bíblia nos ensina, certo? Todo mundo aqui viaja, pega a estrada de vez em quando? Quem viaja, pega a estrada de vez em quando aí? Ok, maravilha. A lei diz que você tem um limite de velocidade de 110, 120 km por hora na estrada. E você está andando lá a 140, 150 por hora. O anjo nem consegue entrar dentro do carro, de tanta velocidade que você está. Isso é honesto ou desonesto, irmãos? A Bíblia diz que você tem que ser sujeito e submisso à autoridade. Toda vez que você quebra uma lei do homem, você está quebrando um princípio da palavra de Deus. Isso é honesto ou desonesto? Desonesto. Fica difícil de responder, né, irmãos, nessa hora, né? Desonesto. Quem aqui no mercado algum dia já entrou no mercado e foi lá na parte de frutas e pegou uma uva para experimentar? Já não precisa se revelar assim, irmã, entendeu? Saiu lá de dentro da alma aquilo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Até perdi o que eu ia falar. Você foi lá, você pegou aquela uva e você comeu. Aquela uva não era sua. Pastor, mas eu tinha que experimentar. Calma lá. Aquela uva não era sua. Ela pertencia a um cacho de uva que estava lá e você colocou dentro da sua barriga e você passou pelo caixa e você não pagou por ela, porque no caixa não tem leitor de barriga, tem leitor de código de barra. Não é raio-x para ver o que está dentro da sua barriga. Então, se você não pagou por aquela uva e passou pelo caixa e levou ela embora, o que você fez? Isso é um furto qualificado. Então, boa parte aqui da igreja já furtou. Isso é honesto ou desonesto, irmãos? Desonesto. Eu estou falando de coisas simples da vida, sabe por quê? Quando a gente fala em honestidade, é muito amplo. E a gente fala assim, não, eu sou totalmente honesto na minha vida. Quantas vezes você já foi num shopping lotado, véspera do Dia das Mães, e o shopping, um monte de gente, e você dá a volta com o teu carro, só tem lugar para idoso e cadeirante. Você já ficou tentado em colocar na vaga de idoso? Você já colocou na vaga de idoso? Interessante isso, o idoso põe na vaga, olha aí, ó, muito bom. E tem o cartão ainda, né? E não empreste para ninguém, entendeu? Tá? Você já parou para pensar o quanto a gente age? Eu estou falando aqui de coisas simples da vida, irmãos, que todos nós passamos. Não é nada assim, ai, que dificuldade. Não, eu estou falando de coisas simples, porque quando a gente pensa em honestidade, sabe o que a gente pensa, irmãos? Nas coisas complexas. Não, eu não subornei ninguém. Até muitas vezes tem gente que já subornou também. O guarda para do lado lá, bate ali no vidro do seu carro. O senhor sabe que velocidade o senhor estava? Aí você, além de tudo, ainda mente. Não, não sei. Aí o guarda fala, seu documento, por favor. Né? Com toda a educação. Documento do carro e o documento do senhor, por gentileza. Eu vou ter que fazer uma multa para o senhor pela sua velocidade. De repente, daí você é um crente em Cristo, sente um desejo tremendo no teu coração de fazer uma oferta de amor para o guarda. Eu senti no meu coração que eu devo ofertar ao Senhor uma oferta de amor, mas é porque Deus tocou em mim agora. Entendeu? Eu não sei se você já fez oferta de amor para a guarda. Isso é honesto ou desonesto, irmãos? Eu não estou ouvindo, gente, vai diminuindo a palavra. Isso é honesto ou desonesto? Desonesto. Vocês estão conseguindo entender? Eu poderia falar aqui, gente, uma mensagem inteira sobre honestidade e desonestidade. Vocês estão entendendo o que é ser honesto segundo o padrão da palavra?
É a hora que ninguém está vendo, a hora que ninguém está por perto, que é só você e Deus. Isso é honestidade, característica do cidadão que pensa biblicamente. Nós fazemos tudo em excelência, porque Deus é excelente. Nós somos moderados, somos obedientes e somos generosos. São características do cidadão do reino que pensa biblicamente. E o último ponto, pode passar, por favor, meu irmão. O último ponto, o cidadão do reino, ele age diferenciadamente. Qual é o primeiro ponto que nós trabalhamos aqui nessa manhã? Que o cidadão do reino produz... Não estou ouvindo, irmãos. Ele produz. O segundo ponto, qual que era? Pensa, o quê? Biblicamente. E o terceiro ponto, ele age diferenciadamente. Nós não temos somente que nós não temos somente que entender a diferença no ser ou no fazer, meu irmão. Tudo aquilo que está dentro de nós precisa ser dominado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra do Senhor. Nós temos que aprender a cortar o cordão umbilical, emocional, que nos une às coisas desse mundo. Tudo que nós temos aqui, irmãos, vai passar. Tudo que nós temos aqui vai acabar. As riquezas desse mundo, tudo que nós estamos vendo, nós não vamos levar nada disso para a eternidade. Teu carro, tua casa, teus bens, as riquezas desse mundo, a traça e a ferrugem vão corroer. Você não vai levar nada. Nós temos que aprender a cortar o cordão umbilical emocional que nós temos ligados às coisas desse mundo. Muitas vezes nós damos mais valor àquilo que nós temos, que nós vemos, às riquezas desse mundo, do que realmente aquilo que é necessário, que é a palavra do Senhor, que é viver de uma forma diferenciada, que é agir de uma forma diferenciada. Nós damos mais valor às coisas que estão ao nosso lado do que realmente o que precisa ser dado valor. Nós valorizamos, muitas vezes, até inclusive aqueles que têm mais recursos. Nós valorizamos, muitas vezes, as coisas desse mundo, porque parece que isso nos traz estabilidade. E eu quero dizer para você, meu irmão, nada nesse mundo traz estabilidade na nossa vida. O que pode trazer estabilidade na tua vida, na tua casa, no teu coração, no teu lar, é somente a graça do nosso Senhor Jesus, é somente o nosso Deus, é o Espírito Santo do Senhor. Nós temos que agir diferenciadamente, temos que cortar o cordão umbilical com as coisas que nos ligam. Nós temos que ser, sim, bons administradores, nós temos que ser, sim, bons e fiéis mordomos do Senhor, administrar bem o que Ele coloca em nossas mãos, mas nós não temos que ter o nosso coração preso a isso. Um conceito importante: o proprietário tem os seus sentimentos enraizados à propriedade, o administrador não. Mas como eu perguntei agora há pouco, se a nossa responsabilidade aumenta ou diminui? A nossa responsabilidade aumenta consideravelmente, porque um dia prestaremos contas ao proprietário. Tá? Porém, ao mesmo tempo que a nossa responsabilidade aumenta, nós não temos o nosso coração preso e nem ligado às coisas desse mundo. Porque quem tem o coração preso àquilo que é a sua propriedade é somente aquele que é dono. Então, Deus tem os sentimentos enraizados. Nós não, nós somos administradores. Repita comigo, somos administradores. Nós temos que aprender também, como cidadãos que agem diferenciadamente, nós temos que aprender a viver uma vida de contentamento. Nós falamos aqui ontem à tarde sobre Filipenses 4, 11, 13. Digo-vos isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, nós temos que aprender a viver em contentamento na nossa vida, em alegria. Todos nós aqui já fomos abençoados pelo Senhor, todos nós aqui já recebemos a graça de Deus. Olha o que Deus fez pela tua casa, pela tua vida, pelo teu casamento. Olha o que Deus já fez nos teus negócios, na vida dos teus filhos. E mesmo que ainda a obra do Senhor não tenha se completado de forma que seja visível para você, não desanime. Porque Deus não ignora a lágrima de ninguém, Deus não ignora a oração do justo. Continue sendo fiel, porque no momento certo de Deus, Deus há de responder a tua oração. E mesmo que você não veja isso em vida, você de repente vai estar na glória, gozando daquilo que Deus preparou para a tua vida e para a vida da tua família. Creia nisso em nome de Jesus. Não desanime, tá? Mas o que nós fazemos, meu irmão? Nós temos que aprender a viver em contentamento por tudo que Deus já fez, por tudo aquilo que Deus já proporcionou para nós. Nós temos que aprender a ser gratos ao Senhor pelas bênçãos que Ele já nos deu. Aprenda a viver em alegria, meu irmão. A vida aqui já é um tempo tão pequeno.
Nós já passamos por tantas lutas, e todos nós passamos por lutas. A gente passa por tantas dificuldades, correto ou não, irmãos? A gente passa por questões emocionais. A gente passa por questões financeiras. A gente passa por tantas coisas, adversidades da vida. Meu querido irmão, aprenda a viver em alegria. E viver em alegria, eu não estou dizendo aqui que crente é bobo alegre, que fica rindo para poste na rua. Não é isso, irmãos. Eu estou falando que o crente é feliz, porque a nossa felicidade está na salvação que Jesus nos deu. A nossa felicidade está na eternidade, que um dia nós vamos morar lá. Então nós temos que ter a alegria do Senhor. Ontem eu falei aqui com os irmãos que estavam aqui à tarde. A alegria do Senhor é o quê, irmãos? Eu vou repensar a minha frase de novo. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor aformoseia nosso rosto. A alegria do Senhor, eu digo para vocês, a palavra de Deus fala, alegria, alegrai-vos do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Está no imperativo, é uma ordem. Nós não temos o direito de sermos tristes. Alegre-se no Senhor, meu irmão. Veja tudo que Deus já fez por você. Seja um cidadão celestial. Honre o nome de Cristo. Viva uma vida feliz ao lado da pessoa que você está. Viva uma vida de alegria na casa do Senhor, meu irmão. As lutas vão acontecer tua vida toda. Mas eu quero dizer para você uma palavra aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Os teus dias de luta vão acabar. Os teus dias de tristeza vão acabar. Os teus dias de lágrima vão acabar. Pais que oram pelos filhos, teu dia de sofrimento vai acabar. Tudo isso vai acabar, porque lá na eternidade não haverá choro nem ranger de dentes. Você estará na eternidade com Jesus Cristo. Você vai ouvir da boca do teu mestre, do teu Senhor, dizendo, servo bom e fiel, foste fiel em tudo, entra no gozo do teu Senhor. E é isso que nós queremos. E para isso nós temos que agir de uma maneira diferenciada, aqui em vida. Nós temos que honrar ao Senhor com tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Você quer realmente, meu irmão, lidar eficazmente com o dinheiro? Você quer realmente aprender como um cidadão celestial vive? Honre ao Senhor com todos os teus bens. Honre ao Senhor com tudo aquilo que Ele colocou em tuas mãos. Dê ao teu Deus o melhor da tua vida. Oferte ao Senhor. Abençoe a casa do Senhor. Abençoe as vidas que estão próximas de você. Ama teu próximo como a ti mesmo. Honra ao Senhor com tudo aquilo que você tem. Com as tuas finanças, com o teu corpo, com os teus olhos, com a tua voz. Honre a Deus, meu irmão, com todo o teu coração. É assim que o cidadão celestial age. É assim que nós falamos em agir diferenciadamente. E principalmente, agir diferenciadamente. Viva a perspectiva da eternidade todos os dias na tua vida. Quando você acordar de manhã e abrir os teus olhos, agradeça a Deus porque Ele te permitiu viver mais um dia. Agradeça a Deus porque Ele te deu a graça de você viver mais um dia. Agradeça a Deus por tudo que Ele já fez por você. E seja grato ao Senhor e diga sempre a Ele, Pai, obrigado, porque o Senhor foi preparar uma morada eterna. Obrigado, Senhor, porque eu sei que essa vida, esse sofrimento e tudo que eu passo aqui vai acabar, Senhor. E um dia eu estarei na eternidade contigo e com os seus anjos. E ali, Senhor, te adorarei para sempre. Assim como os teus anjos dizem, Santo, 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 é o Senhor, Deus dos exércitos. Eu também, Pai, quero estar diante de ti um dia dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Viva a perspectiva da eternidade todos os dias na tua vida. Porque quando nós vivemos a perspectiva da eternidade, isso alegra o nosso coração. Isso faz com que o nosso dia passe mais rápido. Isso faz com que a gente vença os problemas de uma forma melhor. Isso faz com que a gente obtenha vitória onde muitas vezes não temos obtido. Quando nós aprendemos a viver a perspectiva da eternidade. Pode passar, Domingos. Se você não tem vivido até aqui, meu irmão, de uma forma, pode clicar mais algumas vezes. Se você não tem vivido aí de uma forma abundantemente, produzindo abundantemente, pensando biblicamente ou agindo diferenciadamente, quem sabe nessa manhã Deus te trouxe aqui para você fazer um alinhamento da tua vida. Quem sabe Deus te trouxe, os irmãos do louvor, se quiserem vir. Quem sabe Deus te trouxe nessa manhã aqui para você fazer uma mudança na tua vida. Quem sabe você precisa começar a pensar de uma forma bíblica. Quem sabe você precisa tomar atitudes diferentes na tua vida nessa manhã. Quem sabe a tua vida financeira não está tão bem quanto você pensa que está. E aí, é algo que eu disse aqui para os casais ontem.
ter a conta no azul e dinheiro sobrando no banco, isso não significa que você é o bom e fiel administrador. Porque muitas vezes o dinheiro tem sido o senhor da tua vida. E o dinheiro tem comandado tuas emoções, tuas ações. Ter ou não ter dinheiro, o dinheiro é um meio que Deus usa. O importante é você ter Jesus no teu coração. O importante é você ter Cristo como foco e o centro da tua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Pastor Laudo, você me permite, eu preciso fazer algo aqui, irmãos. Eu não posso sair daqui nesta manhã, eu não quero orar por você, porque quando a gente fala eu vou orar por você, eu estou me colocando numa posição superior. Eu quero orar com você, porque diante de Deus todos nós somos iguais. Existe um que comanda e existe nós que somos servos. Existe um que reina e nós que somos mordomos. Todos nós aqui. Eu quero orar com você nessa manhã, não por você. Eu não sei o que você vive, o que você passa, de que maneira você tem andado na sua vida. Eu não sei se de alguma forma a palavra de Deus encontrou lugar no teu coração nessa manhã. Mas se você está precisando nesta manhã, e eu não sou pregador, gente, de ficar fazendo apelo emocional, tá? Mas se você está precisando de algo do Senhor, algo que venha direto do trono de Deus para a tua vida, aqui nesse dia, sai do teu lugar, vem aqui à frente rapidamente. Nós vamos orar juntos, na tua vida financeira, no teu relacionamento, na tua casa, com os teus filhos. A nossa vida ela é um todo. As finanças é uma área somente. Mas eu quero orar com você nessa manhã aqui, não por você. Quero orar com você. Bem, sai aqui do teu lugar. Enquanto nós vamos cantar, vamos adorar ao Senhor nosso Deus. Feche teus olhos, você que está aqui. Coloque diante de Deus a sua situação, o que você está vivendo, o que você está passando. Deus é fiel. E Ele fala que todas as vezes que nós confessamos e nós oramos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos libertar. Coloca diante de Deus tua luta, teu problema, tua necessidade. Coloca diante do Senhor. Você tomou um passo de fé de vir ao altar. Deus está vendo o que você está vivendo. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos
Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui estão teus filhos aqui nesta manhã, aqui no altar. Eu não sei, Senhor, a necessidade de cada um. Eu não sei o que cada um está vivendo, Pai. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que eles vieram apresentar e colocar diante de Ti aqui, Senhor. Quais são as lutas, as dificuldades, as dores. Senhor, agora nesta manhã, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero, Senhor, me colocar como intercessor da vida desses irmãos aqui, Pai. O Senhor sabe, Pai amado, o que cada um está precisando, o que cada um veio colocar aqui diante de Ti. E eu agora, Senhor, através da autoridade que o Senhor coloca aqui nesta manhã, Pai, eu apresento Teus filhos diante de Ti, Pai, e peço ao Senhor aqui nesta manhã, Pai, atende o clamor da Tua igreja, atende o clamor dos Teus filhos aqui, Senhor, nesta manhã, Pai. Atende, Senhor Jesus, o que eles vieram colocar aqui no Teu altar, Pai, porque isso é um passo de fé, vir aqui, Senhor, e dizer: eu preciso do milagre, eu preciso do Senhor, Pai, eu preciso de Ti, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, vem com uma unção de cura sobre a vida desses irmãos, sobre a casa deles, sobre o lar, sobre o que eles fazem, sobre os seus negócios, Pai, sobre a sua família, sobre os seus filhos, Pai. Eu oro aqui nesta manhã agora, porque eu creio em Ti, nós cremos em Ti como Tua igreja, Senhor. Nós confiamos no Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre, de cura, de libertação, que o Senhor é um Deus que tem poder para resolver todos os problemas. Por isso o Teu nome é Deus do impossível. Por isso o Teu nome, Senhor, é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que nunca falha, é o Deus que nunca decepciona. Este é o Senhor, Pai. E é a Ti que nós oramos aqui nesta manhã. É a Ti, Senhor, que nós clamamos aqui nesta manhã, Pai. É a Ti, Senhor, que nós, ó Pai amado, elevamos aqui as nossas vozes, o nosso clamor, dizendo ao Senhor: Pai, vem Jesus, vem sobre a vida dos meus irmãos aqui, Pai, nessa manhã. E traz, Senhor, e nesta manhã, Pai, traz um milagre e faz um milagre sobre a vida deles, Pai. Que realmente seja um marco aqui, essa vinda no altar, e que mudanças aconteçam, não somente, Pai amado, externamente, mas principalmente no interior da vida de cada um que está aqui, Pai. Eu clamo a Ti nesta manhã e Te agradeço, Senhor, por esse tempo na Tua presença. Te agradeço, Senhor, porque nós sentimos o Senhor aqui neste lugar nesta manhã. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelo tempo de ministração da Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui dentro da Tua casa, aqueles que estão nos assistindo também pela internet. Obrigado, Senhor, que a Tua graça também esteja lá, que a Tua bênção também esteja lá na vida de cada um, Pai. Obrigado, Senhor, e que, Pai, nós possamos nessa semana desfrutar do melhor daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós rendemos a nossa vida a Ti, nós confiamos em Ti e nos posicionamos aqui como fiéis e bons administradores do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor, Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Pastor Laudo. Obrigado, irmãos. Obrigado. Já passamos um pouquinho do horário, eu vou encerrar com um texto das Escrituras que diz assim: bem-aventurado o homem, quando o Senhor voltar a encontrá-lo fazendo assim, ou seja, está em atividade constante, trabalhando sob a perspectiva de estar agradando o Mestre em tudo que faz, fazendo com excelência. Bem-aventurado o homem, quando o Senhor voltar, encontrá-lo fazendo assim, andando em obediência e tendo uma vida em coerência com as Escrituras que Ele deixou para nós. Que a maravilhosa graça de Deus, que o amor através de Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e que o Espírito Santo possa permitir que esta palavra permeie o teu coração e você possa viver intensamente aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Bom domingo, Deus abençoe, bom almoço, e convide alguém para almoçar na tua casa.